Então vamos voltar aí a secar nossos adversários, até porque, se for depender dos resultados do Vascão, a gente já viu contra o Sport que, Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, de novo aí com o quadro Secando Adversários. A gente estreou esse quadro na semana passada, foi muito bem recebido por vocês, o pessoal elogiou bastante, então estamos de volta aqui para secar os nossos adversários em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Quem viu o episódio de semana passada já sabe como é que funciona, né? A gente primeiro analisa quem são os nossos adversários, quem está brigando com o Vasco aí nessa luta contra o rebaixamento. Depois, a gente faz uma breve projeção de como o campeonato deve terminar, se os times continuarem com o aproveitamento que eles vêm tendo aí nas últimas 10 partidas. E depois, finalmente, a gente parte para a tabela do Campeonato Brasileiro para analisar jogo a jogo o que esperar e o que é melhor para o Vascão. Vamos começar então? No que tange aí os adversários do Vasco nessa briga contra o rebaixamento, eu vou mais uma vez pegar aí a parte de baixo da tabela, né? Os 10 últimos colocados na competição, que começa com o Bahia lá em 11º lugar e vai terminar com o Paraná na última colocação. Agora, o último e o primeiro dessa lista aí, tanto o Paraná quanto o Bahia, vão entrar meio que aí só para fazer figura, né? Porque o Paraná tá rebaixado já, né? Tá com 17 pontos aí, mesmo que ele venha vencer todos os jogos daqui para frente, chegaria no máximo a 41 pontos. Quer dizer, mesmo que ele tivesse 8 vitórias consecutivas, ainda assim ia depender de outros resultados para ver se ia ficar na primeira divisão. Impossível, né? Então a gente vai continuar falando do Paraná aqui, só para ninguém achar que a gente esqueceu dele, né? Ficar estranho não falar do último colocado, a gente falando em zona de rebaixamento, mas na prática não tem o que secar. O Paraná já está rebaixado, é o primeiro rebaixado do Campeonato Brasileiro de 2018. Lá em cima na tabela também, o Bahia, ele está aí, com o corpo quase inteiro para fora dessa briga contra o rebaixamento, né? Já vinha com uma pontuação interessante, conseguiu vencer o Botafogo fora de casa e tem tudo para nas próximas rodadas aí confirmar a sua permanência na Série A. E vamos comprovar isso aí que eu estou falando, projetando como deve terminar o campeonato, se a gente levar em conta aí o aproveitamento dos times nas 10 últimas rodadas. A gente avançou uma rodada, né? Então a gente está descartando aí os resultados da 19ª rodada para passar a acrescentar os resultados da última rodada. Vamos ver como é que isso impactou aí na projeção de daqui para frente, de como terminaria o campeonato, se os times lá da parte de baixo da tabela continuassem com o aproveitamento que eles tiveram nas últimas 10 partidas. Eu mudei um pouco o esquema dessa vez, tá? Eu achei que aquele gráfico que eu fiz na semana passada ficou muito confuso, então eu estou tentando aqui uma maneira diferente de apresentar esses dados para vocês. Eu quero que vocês me digam aí nos comentários se vocês acham que está melhor assim ou antes aquele gráfico lá estava melhor. Beleza? Vamos começar então. Vamos começar pelo Paraná aí, O Paraná que tem 17 pontos, tá? Pela projeção da semana passada, ele chegaria a 20 pontos. Mas com a derrota deles para o Flamengo, a situação deles piorou. O aproveitamento deles agora indica que eles chegam em só 19 pontos no final do campeonato. Seguindo agora com o Sport, que tem 30 pontos no campeonato. Venceu o Vasco na última rodada, como a gente bem sabe, infelizmente. E com isso melhorou seu aproveitamento. Ele estava com a projeção de terminar o campeonato com 33 pontos só, né? E agora, com o novo aproveitamento, está com a projeção para terminar o campeonato com 38 pontos. Ainda seria rebaixado, apesar dessa vitória aí contra o Vasco. A Chapecoense tem 31 pontos na competição agora, perdeu do Cruzeiro no final de semana e tinha uma projeção então de 40 pontos na rodada passada. Agora, tirando seu aproveitamento recente, caiu para 39 pontos, também seria mais um rebaixado no Campeonato Brasileiro. O Ceará, que é quem fecha aí a zona de rebaixamento atual no campeonato, com 31 pontos, ele tinha uma projeção de chegar a 45 pontos, né? Tinha um índice de aproveitamento muito bom na temporada passada. Com a derrota para o Palmeiras, isso piorou um pouco e ele fica com 42 pontos. Então, também terminaria rebaixado se seguir no aproveitamento recente. Seguindo então a projeção aí, a gente tem o Vitória com 33 pontos na competição,
pela projeção da semana passada, terminaria o campeonato com 44 pontos e pela atual projeção continua terminando o campeonato com os mesmos 44 pontos. O América Mineiro, que vem logo em seguida, tem 34 pontos, terminaria o campeonato pela projeção da semana passada com 43 pontos, mas o empate contra o Grêmio melhorou um pouco a situação deles e agora eles terminariam com 44 pontos. Pelos critérios de desempate, eles ainda ficariam atrás do Vitória. O que são esses critérios de desempate? Esses cálculos de projeção, eles não chegam no número redondo, né? Nem todo mundo aí terminou com 44 pontos. Um termina com 44,3, outro com 44,4. E aí a gente arredonda porque não faz sentido. Ninguém consegue terminar com um número quebrado. Agora, na hora de desempatar aí, o critério que eu usei para usar esse desempate foi justamente esse número quebrado que não aparece pra gente aí. E nesse número quebrado, o Vitória ainda fica na frente do América. Seguindo aqui, então, a gente chega finalmente no Vasco da Gama, tem 34 pontos, vinha de uma recuperação no campeonato, uma série invicta, o que projetava pra gente terminar o campeonato com 48 pontos, mas a derrota aí pro Sport quebrou bonito essa projeção. A gente agora terminaria o campeonato só com 44 pontos também. Ainda terminaria na frente do Vitória e do América pela questão do desempate que eu já comentei aqui, mas olha como a situação do Vasco começa a ficar mais complicada. O Botafogo tem 35 pontos, pela projeção da semana passada teria 47 e com a derrota para o Bahia não piorou muito não a situação. Está com 46 pontos aí, ainda escaparia do rebaixamento com relativa tranquilidade, dá para dizer assim. O Corinthians está numa situação mais complicada, tem 36 pontos, está na frente de todo mundo aí, mas com um aproveitamento recente muito ruim, né? Na semana passada, a gente já tinha colocado ele terminando com 43 pontos, o empate com o Vitória melhorou um pouco a situação dele, foi para 44, mas no critério de desempate, ele vai terminar atrás de Vasco, de Vitória e de América Mineiro. O Bahia que está realmente mais tranquilo agora na situação, tem 37 pontos, pela projeção da semana passada, terminaria o campeonato com 45, mas a vitória contra o Botafogo deixaram eles com uma projeção de 48 pontos. Então roubou a vaga do Vasco ali como o melhor time nessa briga. O Bahia, sinceramente, eu acho que não vai ser rebaixado não. Eu acho que a partir da semana que vem, a gente já não vai estar nem mais considerando ele como um dos times na briga contra o rebaixamento. Beleza? Então vamos seguir agora aqui, vamos projetar as partidas dessa semana, dessa rodada aí e ver quais são os resultados que podem ajudar mais o Vasco. Por causa das eleições, a rodada começa na sexta-feira, né? O jogo que abre a rodada aí já é muito importante pra gente. Vitória e São Paulo no Barradão às 7h30. Vale a pena fazer aí a rodada dupla na sexta-feira, porque o Vasco joga logo em seguida, né? E vai ser, óbvio, muito importante torcer pela vitória do São Paulo. São Paulo está na briga aí ainda pelo título, por mais que eles tenham caído de produção aí nas últimas rodadas, ainda mantém aquele sonho, né, de chegar lá na frente, ou mesmo de manter ali a vaga na Libertadores. Então é importante eles buscarem essa vitória lá no Barradão. O time do Vitória não é um time muito qualificado, vamos dizer assim, então acho que a gente pode sonhar sim com uma vitória do São Paulo aqui, seria muito bom. Os times que estão abaixo do Vasco, é muito importante que eles pontuem o mínimo possível, porque a gente já viu como vai ser difícil para o Vasco arrancar pontos nessa competição, né? Então, por conta disso, eu tô assim, botando uma zica especial nos times que já estão abaixo da gente na tabela. O quanto menos eles pontuarem, mais fácil vai ser pra gente, né? Mais fácil do que eventualmente superar outros times que estão aí acima da gente na tabela. Então vamos torcer por essa vitória do São Paulo na sexta-feira. O Vitória dentro de casa é forte. Com certeza a força do Vitória, se ainda resiste em algum lugar, é dentro do Barradão. Então o empate é um resultado bem provável também. Não vou ver com maus olhos, não é um desastre o empate do Vitória contra o São Paulo nessa partida. Desastre sim, vai ser uma vitória, né? Uma vitória do Vitória, aí eles ultrapassam a gente, se a gente não conseguir vencer o nosso jogo, né? Aí a situação já ficaria bem mais complicada. Então vamos torcer para, de preferência, o São Paulo vencer, mas sobretudo o Vitória não vencer essa partida. No mesmo dia, um pouco mais tarde, às 9h30, tem o jogo do Vasco, a gente vai tratar melhor dele amanhã no pré-eleição sobre Vasco, mas basta dizer agora o seguinte, né? É um jogo muito parecido com o do Vitória. É o time brigando contra a zona do rebaixamento, enfrentando um time que está na briga ainda pelo campeonato,
jogando em casa, tendo como grande ponto forte aí do confronto o fato de estar jogando em casa. Então, um confronto muito parecido com o do Vitória e São Paulo, né? E se eu fosse ser um pouco mais isento aqui, talvez eu devesse fazer a mesma avaliação, né? De que o Inter, como está jogando para o título, tem chance de ganhar, que o empate é um resultado bem provável porque o Vasco joga em casa. Talvez devesse minimizar as possibilidades de vitória do Vasco. Mas como a gente aqui é vascaíno e a gente vai acreditar até o final, e eu realmente estou confiante que o Vasco vence essa partida, vamos ignorar essa parte aí. Amanhã a gente fala aí de Vasco Internacional, né? Vamos seguir a nossa tabela aqui. No sábado, às 4h30, a gente vai ter o Sport jogando contra o Grêmio lá em Porto Alegre. E aí é um jogo onde, óbvio, a gente tem que torcer para o Grêmio, né? Mas a grande dificuldade dessa partida, o grande problema dessa partida, é que a gente vai pegar aí, a gente vai ver um Grêmio entre uma decisão, né? Jogou o primeiro jogo contra o River Plate pelas semifinais da Libertadores essa semana, vai jogar o jogo da volta na semana que vem. Então, a gente vai ver um repeteco aí do que a gente viu na semana passada, o Grêmio jogando com time reserva, o Grêmio jogando com a cabeça na Libertadores, um Grêmio com certeza mais fragilizado. A gente comentou isso no Secando Adversários da semana passada, né? Como ia ser difícil de esperar uma vitória do Grêmio contra o América Mineiro pelos mesmos motivos. A diferença agora é que na semana passada o Grêmio jogou fora de casa. Agora o Grêmio ele joga em seus domínios. Então dá para ter um pouquinho mais de esperança na atuação do Grêmio. O Sport também a gente viu na última rodada, tá com futebol bem fraquinho. Não é porque eles venceram da gente que eles estão jogando bem. O Vasco aqui jogou mal demais a partida. Então eu acho que a gente pode sim esperar, torcer por uma vitória do Grêmio nessa partida. Agora o empate também não é de todo para se descartar, né? O Sport voltar com o empatezinho lá da Arena Grêmio seria um grande resultado para o Sport, né? Ele soma mais um pontinho, consegue dar mais um passinho aí para se distanciar do fundo da tabela. Então é um jogo preocupante. É um jogo preocupante. Eu arrisco dizer que vai dar empate nessa partida aí, mas o que a gente tem que torcer é, como nunca, para o Grêmio conseguir vencer essa partida. Também no sábado, às 7h da noite, a gente vai ter aí um confronto direto, né? América Mineiro e Chapecoense. Esses confrontos diretos, a gente já comentou semana passada, o melhor resultado é mesmo o empate. Nenhum dos dois descola muito do fundo da tabela, né? Eu acho que nesse caso aí o América é favorito para vencer, a Chapecoense vem mal na tabela e joga fora de casa. E realmente, se for para um dos dois times vencerem aí, que seja o América Mineiro, né? Seguindo aquela filosofia que eu falei lá no começo, de que o Vasco deve pontuar muito pouco e que, portanto, o ideal é que quem está abaixo dele fique também pontuando o mínimo possível. Como a gente está falando aqui de um confronto entre um time que tem o mesmo número de pontos que o Vasco contra um outro time que está 3 pontos a menos, 3 pontos atrás, se for para alguém vencer, que seja o time que está empatado com o Vasco, vai passar a gente na tabela, mas pelo menos segura um dos rebaixados lá na zona de rebaixamento mesmo. Também 7h, no sábado, tem um outro confronto direto, esse mais ou menos, né? Corinthians e Bahia jogam em São Paulo. Como eu já falei antes, o Bahia tá com o corpo inteiro quase fora dessa briga. Se você for analisar a tabela do Bahia daqui para frente, é uma tabela tranquila. Eles vão enfrentar muito dos times que estão nessa parte de baixo da tabela. Então, eu acho que a gente já pode começar até torcer para o Bahia mesmo. Difícil do Bahia, lá em 11º lugar, vem jogando bem, vem conseguindo resultados importantes, como a vitória contra o Botafogo fora de casa na última rodada. Então, acho que mais do que ficar secando o Bahia ainda, talvez valha a pena a gente torcer justamente pelo Bahia deslanchar daqui para frente, ganhar não só do Corinthians, como quando enfrentar aí a Chapecoense, quando enfrentar a Vitória, quando enfrentar Ceará. Vamos torcer para o Bahia vencer todos esses times aí, disparar lá, se bobear, chegar na Libertadores, mas ajudar o Vascão e segurar essa galera toda lá embaixo. Então, nesse jogo aí, Corinthians contra Bahia, eu vou torcer para o Bahia vencer a partida assim. Um empate não chega a ser um mau resultado, mas eu vou torcer para o Bahia vencer, até porque o Corinthians, não acredito também que o Corinthians vá ser rebaixado não, tá? Nem acredito que o Vasco vai ter força para ultrapassar o Corinthians na tabela. Mas eu acho que pode ser interessante para o Vasco o Corinthians namorar essa zona de rebaixamento aí. Por quê?
Porque a imprensa paulista e brasileira vai começar a virar os olhos para eles, vai começar a chamar atenção, aquele sensacionalismo que a gente conhece na imprensa esportiva, e vai tirar um pouco o foco do Vasco. Se o Vasco fica sendo o único time grande, brigando para não cair nessa reta final, a gente sabe, rola muita reportagem exagerada, muita reportagem sensacionalista em cima do Vasco, e isso atrapalha, isso ajuda o ambiente a ficar ainda mais conturbado. O Vasco já tem um monte de polo aí para deixar o ambiente conturbado, não precisa mais desse. Então, se o Corinthians entrar nessa briga aí só para desviar um pouco o foco do Vasco, já vai estar fazendo um bom papel. Seguindo aqui a nossa análise, no sábado também, mas às 9 horas da noite, tem Cruzeiro e Paraná. É um jogo aqui que eu estou botando só para cumprir tabela, porque se o Paraná vencer do Cruzeiro, vai fazer pouca diferença, né? O jogo mais importante do Cruzeiro vai ser contra o Ceará. Vamos falar dele mais na frente aí, quando a gente for falar do jogo do Ceará. Também no sábado, às 9 horas da noite, tem Atlético Paranaense e Botafogo. O Atlético Paranaense que deu um salto aí na tabela, né? Tá lá na parte de cima, serve até de exemplo para mostrar como essa coisa de ficar secando o adversário, ficar olhando para os outros, não funciona no começo até o meio do campeonato, né? Se a gente fosse pegar ali no primeiro turno, já tivesse o quadro do secando adversários, a gente muito provavelmente ia estar secando o Furacão. E olha aí, o Furacão hoje está ajudando a gente, na verdade. Pode ajudar a gente, né? Porque eles estavam na briga contra o rebaixamento na primeira parte do campeonato, mas se acertaram lá, conseguiram bons resultados e hoje já não tem mais chance de serem rebaixados. Jogam muito bem em casa e com certeza a gente pode torcer pela vitória aí contra o Botafogo para, quem sabe, né, dar uma segurada aí nos nossos co-irmãos alvinegros. Eu também não acho que o Botafogo vai ser rebaixado, mas é interessante, né? Todo mundo que puder ficar ali no meio, na briga, quem sabe, né? É bom que fique. E o Botafogo, a gente ainda acrescenta também a mesma coisa que eu falei do Corinthians, vale pro Botafogo, né? Se tiver mais um time grande ali, brigando para não cair, ajuda a dividir o foco e a atrapalharem mais o ambiente do Vasco nessa reta final. Então vamos torcer aí pro Atlético Paranaense vencer o Botafogo. Eu acho que vence mesmo. E finalmente, na segunda-feira, às 8 horas da noite, fechando a rodada, a gente vai ter Ceará e Atlético Mineiro. O Ceará que também, quando eu estou gravando esse vídeo, eles estão com um jogo a menos, né? Tá com um jogo atrasado. Quando esse vídeo for ao ar, a partida vai estar terminando já. Então eu aqui do passado não sei o resultado que vocês aí do futuro já sabem, porque nessa quarta-feira vai ter um jogo aí atrasado da 28ª rodada entre Cruzeiro e Ceará. É um jogo que eu acredito que o Cruzeiro vai vencer. Cruzeiro campeão da Copa do Brasil, tá com um time interessante, tá jogando em casa. Ao contrário do Grêmio, né? A gente na reta final do campeonato usa muito dois argumentos para achar que a partida vai ser fácil. Um é que o time tá focado em outra competição, como é o caso do Grêmio, e poupa titulares, e realmente está com a cabeça focado em outra competição. E outro é o caso do time que já não está disputando mais nada, está jogando amistoso. As pessoas costumam usar essas duas situações como similares, né? Como indicativos de que vai ser um adversário fácil. Eu acho que são situações bem diferentes. Você pega o caso de um Grêmio, realmente, ou o próprio Cruzeiro, quando jogou contra a gente, que estava focado em outra competição, escala time reserva, está com a cabeça no outro jogo. Realmente, nesse caso, é um adversário fragilizado. Quando você pega um time que está só cumprindo tabela no campeonato, como é o caso do Cruzeiro daqui para frente na competição, eu acho que é um caso um pouco diferente. Claro, a princípio é melhor pegar um time que não está disputando nada do que um que está ainda com alguma chance na competição, mas um time que joga só para cumprir tabela não está jogando de brincadeira. Não ache que os caras vão jogar de brincadeira por vários motivos, né? Primeiro que todo atleta, o cara gosta de ganhar, ele quer sempre ganhar as partidas, não é porque a partida não vale nada que ele não vai se entregar. Até porque, no atual ambiente profissional que o futebol vive, o clube pode não estar disputando mais nada, o clube pode não estar com mais nada em jogo na competição. O que também nunca é verdade, né? Sempre está disputando alguma coisa. No caso do Cruzeiro, por exemplo, quanto melhor na tabela ele ficar,
maior a premiação para o Cruzeiro, e aí o clube ganha mais dinheiro, isso sempre pinga um pouco mais nos jogadores ali, do bicho, da premiação, então tem esse aspecto financeiro, e tem também a questão da carreira. O jogo pode não valer mais nada esportivamente para o clube, mas vale esportivamente para os jogadores, que com certeza vão estar brigando ou por uma renovação de contrato com o Cruzeiro, ou então para aparecer, para chamar a atenção de outros clubes, disputar a posição dentro do próprio elenco do Cruzeiro, e ainda estão jogando sem aquela pressão, né? Sem aquela pressão de que precisa do resultado, porque senão vai dar ruim, porque senão isso, senão aquilo. Jogam sem pressão, isso aí pode fazer o time entrar mais relaxado em campo. Se esse relaxamento servir para o jogador focar mais e não para ele fazer o corpo mole, pode fazer o time até passar a jogar melhor. E eu acredito que esse vai ser o caso do Cruzeiro. Então aqui, ó, tô arriscando falar uma grande bobagem, né? E vocês já estarem assistindo aí, mas eu acho que o Cruzeiro consegue vencer do Ceará, sim, nesse jogo atrasado. A nossa torcida, obviamente, vai ser por isso. E no jogo seguinte, do Ceará contra o Atlético Mineiro, aí já é um jogo mais complicado, porque o Ceará vai estar jogando em casa e o fator casa é muito importante, mas eu acho também que dá para esperar aí uma vitória do Atlético Mineiro, que ainda está brigando para conseguir uma vaguinha direta ali para a Libertadores, né? É um time que nunca se encontrou totalmente no campeonato, mas é uma equipe qualificada, tem peças individuais muito interessantes nesse time do Atlético Mineiro. Então vamos torcer para eles aprontarem para cima do Ceará e pregar o Ceará lá embaixo na tabela, né? O Ceará é um clube que a gente tem que ficar bem de olho essa semana, porque nesse mini campeonato mineiro que ele vai estar disputando aí, né, contra Cruzeiro e Atlético Mineiro, isso pode definir o futuro dele na competição. Se o Ceará perde esses dois jogos, entra de vez na briga aí para ser rebaixado, vira um candidato forte para ser rebaixado no final do ano. Agora, se ele consegue bons resultados, consegue um empate e uma vitória nesses dois jogos, consegue 2 vitórias, aí, pô, vai dar uma disparada, vai lá pra cima na tabela e pode também começar a respirar mais aliviado, e aí o problema começa a ser, ó, da gente aqui, né? Então vamos torcer pro Ceará ter perdido esse jogo contra o Cruzeiro e perder também o jogo contra o Atlético. Eu acho que não, acho que o Ceará consegue pelo menos um pontinho num desses 2 jogos aí, mas o ideal seria que ele perdesse as 2 partidas. Beleza, galera? Com isso a gente encerra aqui o nosso Secando Adversários da 31ª rodada. Vamos torcer para esses resultados realmente saírem da maneira como a gente imagina e vamos torcer também para o Vasco fazer a parte dele, vencer o Internacional, né? Porque se o Vasco faz a parte dele e vence as suas partidas, a gente não precisa nem perder tempo secando os adversários aqui. O problema é que não está com muita cara de que ele vai fazer isso, né? Mas isso é assunto para amanhã. Então eu vou pedir para vocês darem um like no vídeo, se inscreverem no canal caso ainda não tenham sido inscritos, ligar sininho de notificação e, além de tudo isso, voltar amanhã às 9 horas da noite, que amanhã às 9 horas tem vídeo novo no canal. Amanhã o Preleção sobre Vasco, falando desse confronto entre Vasco e Internacional. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.